a história de Carlos Gomes é valorizar e reconhecer a coragem dos descendentes de poloneses que aqui chegaram para viver, constituir família e fazer desta terra a sua terra. Tão importante quanto falar do protagonismo dos homens, é fundamental falar da participação das mulheres nesta jornada, pois as mulheres são mães, filhas, irmãs e avós. Para que os homens pudessem sair de suas casas para trabalhar e desenvolver o nosso município, as mulheres forneciam toda uma base de sustentação, alimentando-os, cuidando das casas, dos filhos, dos enfermos, das pessoas mais idosas e ainda os auxiliaram em suas tarefas. Portanto, devemos sempre enaltecê-las. E nada melhor para fazer isso do que dar voz a elas próprias. A partir de agora, vamos ouvi-las contando suas memórias, suas experiências, repassando conhecimentos e dividindo alegrias. Que todas sintam-se representadas e homenageadas, pois vocês mulheres são parte da nossa linda história. Meu nome é Olivia Gulinski Scolari, sou casada, tinha 2 filhas, nasci no distrito de Carlos Gomes, em município de Viadutos. Meu nome é Amélia Estefania Wojnowski, sou casada com Jerônimo Babinski, tenho uma filha, nasci em Carlos Gomes. Meu nome é Odete Potulski Stefanowski, sou casada com Gervásio Stefanowski, tenho 60 anos, não tenho filhos e nasci em Viadutos, Carlos Gomes. Meu nome é Lourdes Krasutsky Volek, nasci aqui em Carlos Gomes e tinha 3 filhas. Eu sou Domicília Stankowski, nasci em Carlos Gomes, município de Viaduto, e tenho 8 filhos. Meu nome é Florentina, casada com Orlando Magni, tenho 10 filhos, nascida em Carlos Gomes. Meu nome é Maria Kozikowski, era casada com Afonso Vons, sou viúva, tinha um filho, minha idade é 75 anos. Daí eu me lembro, o meu avô veio da Polônia. Ele sempre contava das histórias, né, quando ele veio da Polônia. E meu pai, depois, teve 9 filhos. O meu avô ficou viúvo. Depois casou com uma viúva, mais 9, veio, era 18, né? E daí era aquela história, aquele monte de gente na casa só, né? E depois o meu pai casou com a minha mãe, que é Madalena Urbanski, que ela morava lá em Lajeado Liso, daí nós nascemos, né? Nós somos em 7 filhos, a nossa mãe teve. Eu sou a 3ª filha, né? Tem 3 filhos mais velhos, né? Mas a mãe tinha todos em casa, a parteira vinha de Áurea, né? Que naquela época iam buscar de carroça, né? Porque não tinha carro, né? Daí iam buscar de carroça e era assim a vida, né? E todos se criavam com muita alegria nas casas, né? Não tinha... Se juntavam nos finais de semana e faziam comidas, sim, assavam batata, amendoim, e todo mundo participava, né? Das conversas, das brincadeiras em família. Os meus avós também vieram da Polônia, trouxeram 3 filhos lá da Polônia, e o meu pai foi o primeiro que nasceu aqui no Brasil. A minha avó tinha 16 filhos, e eles... Daí tudo, e os pais da minha mãe daí vieram da Antagorda, lá daqueles lados. Daí e a minha mãe, quando casou, eles moravam lá no Rio Novo, depois voltaram de novo para cá. E daí, assim, eu daí também nasci em casa, parto normal, assim, parteira. Nós éramos 5, 6 filhos, mas um nasceu morto, daí 5 filhos. Um homem e 4 mulheres. Nós também éramos 9 irmãos, né? Também todos nasceram em casa, sempre com uma parteira, às vezes vinha, às vezes nem tinha parteira, né? Aí a gente sempre
os irmãos nascendo em casa. Eu também tinha 8 filhos, mas 2 em casa, com parteira, e o resto no hospital em Viaduto. Os meus avós vieram da Polônia, tanto os Ossowski como os Dormowski. Daí eu casei, daí eu tenho 10 filhos, criei. E a minha mãe também teve tudo em casa. E eu sou de gêmeos. Nós éramos 6 irmãos, 3 rapazes e 3 gurias. E também parto em casa, a parteira vinha e fazia o parto. E depois as vizinhas se reuniam, Sim. ajudavam, né? E faziam aquele brodo de galinha caipira para fortalecer a mulher, né? Do parto que passava. Sim. Né? No caso, eu tenho 6 irmãos, todos nasceram em casa. Eu já diferente, porque tive uma filha e daí já foi no hospital, então eu já melhor do que antes, né? Porque às vezes as mães sofriam para ter essas crianças em casa. Nosso pai podemos ir no baile. Se ele dizia que sim, sim. Se dizia que não, era não. Mas era só assim. um baile por mês, mais ou menos não saía, né? Mas nós ia, né? Uma vez por mês a gente ia, a maioria já do gaúcho, né? A gente ia e daí era assim, ó. Tu voltava no clarear do dia e no outro dia na igreja tu tinha que dar jeito. Daí nós descíamos no liso lá, com o Ernestozinho de caminhonete nós montava e ia para a igreja para Áurea. Depois nós começamos a rezar o culto na nossa comunidade, né? Daí já a gente voltava muitas vezes na madrugada, né? Daí só tu fazia um soninho e o pai já tá na hora de rezar. Daí a gente saltava da cama e ia rezar. Mas agora não é assim, não é mais. Os jovens vão... Depois não vão mais rezar, né? Isso o baile será no domingo, mas no outro dia cedinho e na roça. Se no próximo não deixavam ir. Era assim. Tinha que fazer. Mas sim, agora não é assim. Os meus pais diziam assim: vão na roça, se vão na roça, então vão no baile. E se não vão na roça, não vão no baile. Todo mundo na roça de tarde, sábado, porque só para ir no baile, pois só para ir nesse baile. E amanhã os vinham levantar e ir na missa. Sim, e aí sim. toda a gente ia a pé. Sim. Meu Deus do céu, que farra, que bom. Que bom. Para nós também a mãe costurava e aprendia a nós para fazer. Eu para as minhas 7 filhas, eu fazia toda a roupinha, os vestidinhos assim, uma coisa mais linda. Meu Deus do céu. E eles se vestiam e botavam um chapeuzinho lindo na cabeça e sandalinha bonita, sapatinho e sair passear nos domingos. Perto nos vizinhos. Meu Deus, que delícia. Eu aprendi a rezar com a minha avó, em polonês. Nós rezávamos o terço. Eu também aprendi com meus pais, com a minha mãe, com meu pai, e assim foi tudo. E antigamente a gente tinha que rezar, antes de qualquer refeição tinha que rezar. E no domingo a gente tinha, ou se não ia na missa, tinha que rezar o terço, né? Junto com os pais, reunida, a família sempre assim. Se rezava muito, as famílias assim se reuniam para rezar, passava o quadro de Nossa Senhora. E daí era tão bonito porque faziam procissão, né? E muitas famílias se reuniam para participar dessas rezas. Nas casas, daí faziam as procissões, iam rezar. Isso, um levava na casa do outro, vinham buscar, era muito bonito. Era Muito assim, bonito, era verdade, lindo de meu ver. Deus. As crianças todas com velhinhas, flores, se enfeitavam as casas para receber o quadro, né? Era muito bonito. Era muito bonito e muito aconchegante. A gente se visitava de noite, os vizinhos, e nos domingos a gente tinha costume de rezar o terço. Antigamente faziam aquelas casas grandes, com aquela sala grande, porque os velórios, quando alguém morria, não tinha casa mortuária nem nada. Faziam um caixão de madeira. Me lembro como um tio faleceu na nossa casa, né? Daí a sala era grande, daí eles prepararam lá, né? E daí ele era solteiro, ele não tinha família. Daí quando veio lá no pai, daí eu me lembro como faziam o caixão, tudo, né? Era velado em casa, né? E era assim, né?
Era verdade. E a gente assim, se reunia nos domingos, rezava o culto, e a mãe era muito religiosa e gostava de cantar em polonês. Por isso eu até hoje minha mãe canta em polonês, É bonito Sim, cantar em eu polonês. aprendi até ler em polonês com a minha mãe, que ela sabia, né? Porque eu que não entendia, perguntava para ela as letras que eram diferentes em polonês. Se não, Eu que aprendi Não posso que nem da ver. minha mãe, daí que eu não esqueço jamais, coisa que ela disse que vai vir uns tempos bem difíceis no futuro, né? E quem fica apegado a Deus, né? Que nem um fio de cabelo não vai perder, porque é só que Deus protege, né? Que a minha mãe já falava. Foi muito assim, aprender a rezar. Da minha avó em polonês, e a minha mãe também, como ela gostava que a gente ia rezar. Isso aqui eu gravei muito. E eu rezo sempre. Gosto de ir na igreja. né? Os pais ensinavam a rezar tão bem, tão bonito, meu Deus do céu, vieram da roça. A gente veio da aula e depois da janta sentar e tudo o pai ensinava e a mãe fazia o serviço. Nós lá em casa também sempre, com minha mãe, nós rezava sempre o terço junto e, sabe, ela era querida porque ela se preocupava com a gente. Sim, sim. Desde quando a gente casou, ela sempre se preocupou com a gente. É verdade. Sim. A minha era a mesma coisa, que meu eu Deus. andava doente, ela sempre se preocupava, sempre. Meu Deus do céu, pois é, olha, E dá por um isso a dó, gente né? nunca vai esquecer. Nunca, né? Até eu mesmo casei, nós fizemos festa, era em casa mesmo, né? A gente casou, foi feito umas mesas assim, ó, na frente da casa, coberto com lona e coisa para se esconder do sol, né? E foi feita a festa ali, churrasqueira era cavocada na terra mesmo, um buraco assim, né? Casei mesmo. Sim, Era uma felicidade. Era né? muito bom. Meu Deus, casamento em Em casa. casa, sim, eu Ah, também. meu Quando eu Deus. casei, era o casamento em casa. Eu também. era divertido porque ficava tão bonito essas lonas. Era essas 3 dias de mesas. casamento, pois é. Verdade. Começava em sexta, dias de sábado e domingo. Era 3 dias de casamento. Sim. Era E tão não bonito. faltava assunto, né, Lourdes? Não, sempre tinha. Sempre tinha assunto. Ou no baile a gente ia de a pé, se lembra, Olívia, que nós saía lá e era uma procissão de gurias, tudo para Chato Gaúcho, lá no Cláudio Stormoski, tudo de a pé. Meu Deus, Mas isso era uma fara na estrada, que a gente ia de chinelo de dedo, lá guardava lá na capoeira e deixava lá, botava calçado. E pra não depois estragar na o volta, calçado, né? Porque a gente pra não tinha um só. sim, era já cuidando, pois é. E na volta a gente não podia achar os chinelos lá de dedo onde estavam guardados, uma para outra pedir. Perguntava, já achou? Não ainda, mas só se amassava a capoeira de procurar os chinelos de dedo. Onde é que a gente guardou? Se lembra, Olívia? Nós sempre junto ia. Nós também. Dere- Chinelinho e depois sapato, botava e ia no baile. E no baile, Claro, mas no baile tinha que bonito. Sim, mas era uma fala que é Jesus querido. E às vezes na volta eu esquecia o chinelo na capoeira, né? Eu Você arrumava um namorado, daí com o namorado, como é que vai pegar o chinelo? Deixava o chinelo. Ficava lá no mato guardado. Essa que não arrumava namorado era aquela que recolhia o chinelo das outras, né? Daí a gente, sempre, né? Uma vez uma levou o chinelo das outras, né? E depois a gente, uns foram para o Lajado Liso, outros para Nova Brasília, de pé descalço, todos. Para não estragar o calçado. né? Era... Nós também, assim, principalmente eu com minha irmã, às vezes nós ficava bordando, fazendo enxoval, umas toalhas. Sim. Minha irmã bordou um lençol assim para cama, uma coisa mais linda assim. É E ainda verdade. que não tinha luz, só com os charetinhos, né? É isso ali. Sim, daí nós... E hoje tem luz e a gente parece que não enxerga ainda nada. E eu fazia corcheira de dia na roça, trabalhar e de noite perto da velhinha,
fazia crochê. Se nós fazendo enxoval, também, pois porque é. eu de dia ia na roça. Na roça, casada. sim. É roça, é outro serviço, é comida, é criança, é tudo, né? E de noite daí a gente, assim, juntava em 3, 4 meninas e dele perto do chareto fazendo, bordando. Coisa mais linda. Mais bonita de mais bonito, mas saía cada coisa linda. Meu Deus, como não volta mais, eu acho que esse tempo tinha que voltar. Meu Deus do céu, como eu tenho saudade. Fazia chapéu de palha, lança de trigo, de palha. Falando de chapéu de palha, eu até hoje que eu aprendi da minha mãe, antes ela fazia, depois que ela ficou doente, assim, daí eu assumi, né? Até hoje eu faço ainda o que eu aprendi da minha mãe. Mas claro. Daí, a maioria, depois que a mãe não podia fazer, daí o que ela fazia, daí eu assumia. Até que o meu pai fumava cigarro, assim, de palha, né, e de fumo. Nós fazia fumo em casa, assim, plantava o fumo. Depois que daí o pai fez uma coisa assim para fazer o fumo. Vamos falar então sobre comida, né? Daí a mãe que ensinava a gente, né? A amassar o pão, sovar o pão. Até a temperatura do forno, né? Daí ela abria, tirava as brasas, né? Daí ela botava a mão. Isso ali. Tá. Para não queimar o pão. E daí verdade. O pão, pois é. Eles voltaram assim, eles pegaram o fogo, daí tudo deixar fogo. Meu Deus, é verdade. Nós também no forno, então, assim como estava falando a minha mãe também. Tem que botar a mãozinha, daí a gente sabe se é hora de botar o pão ou não. Já está temperatura boa. Também era feito, elas faziam um fermento de farinha de milho, né? E depois, de noite fizeram o fermento, depois no outro dia cedo amassavam o pão, recém deixavam crescer, era bem diferente. Era um pão muito bom, pão de farinha de milho, assim, misturado. Nossa! Mas eu ainda tenho o fermento meu, aquele que chamam fermento de Cristo. Eu não compro fermento, eu faço com o meu fermento, o pão. Mas para ver o pão que sai. Que é gostoso e bom, imagina, né? Fermento de batatinha, que faz no vidro, né? No dia, Sim. noite e no dia seguinte faz o pão. Mantém essa tradição que a minha mãe fazia. A gente, de vez em quando, faz com o fermento de... porque se quebra ligeiro, porque ele é meio demorado para crescer. Demorado mesmo. Mas eu tenho aquele fermento. Mas tem muita gente que tem esse fermento. Antes chamavam esse fermento de Cristo, pois é. Isso. Mas tinha o de batatinha. E o chá para nós tomar, chá de boldo. A mãe dizia boldo para o fígado. Marcela também, dor de cabeça. Muitos tomaram dor de estômago. A gente, né? Chá de camomila. Então, você ficava doente, assim, a gente fazia essa chá, não sei. Já não ia no médico. Chá de funcho faziam cólica para os neném, quem tinha, né, cólica. A mulher que tinha pouco leite, chá de funcho, né, daí, né, quando tinha neném, chá de funcho. As mães mandavam tomar bastante com leite e bem doce. Doce, erva doce. E a minha mãe, assim, gostava de jogar baralho. E nós, de noite, matucava de jogar todos os dias com ela baralho. Porque senão ela não dormia. Ela adorava. E nós ia lá nos pais aqui da Odete. E dele, baralho, muitas vezes nós vinha madrugada para casa. As meninas dormiam na cama e nós dele baralho. Meu Deus, como é que nossa, como era divertido. E ainda joguemos, bem os vizinhos e joguemos baralho. Parece que a gente mexe, ó. Jogava no leito agora. Meu Deus, como nós jogamos lá baralho. De manhã, quando nós era tudo pequenininho, assim, né? Daí a mãe ia lá nas cunhadas, né? Daí já era a galinha lá pegada o pescoço lá, fazendo um brodo, porque não existia freezer. Não existia carne congelada, tu tinha que matar, né? Não tinha luz. Grústulos lá, só esperando com o litro em cima da mesa e já fritando de tarde os grústulos e aquela diversão, né?
Eu gostava também de conversar com minha avó, que vieram da Polônia, que ela contava muitas histórias, como é que era na Polônia, né, e tudo assim. Era bem assim, a gente guardava muitas coisas, né, do passado, assim, que a gente verdade. conversava com os mais de idade, assim. Falando em avós, eu também não conheci da parte da minha mãe, mas do meu pai sim. Inclusive, a minha avó faleceu com mais de 90 anos. E o meu avô, coitado, conheceu trabalhando na roça, dentro do parque, uma vez, assim, da roça, levado. Isso que é assim, a gente ficava muito triste com essas coisas, era criança ainda, mas enfim, era assim, todos trabalhando. Essa é a mãe da minha mãe, eu não cheguei a conhecer meu avô, eu me lembro bem como ele dizia: oi netos, não roubam, não logram ninguém, que essas coisas assim a gente aprendeu daí dos avós, da minha avó, essa que veio da Polônia também, que nem eu falei. Aprendi muito com ela, assim, o polonês, né, cantar em polonês, ler, também rezar. Até hoje eu sei certas orações, eu rezo em polonês. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jazduszlicna, wspaniała, Cejsowska Maria, do Ciebie się uciekamy, o Maria, Maria. Do Ciebie się uciekamy, o Maria, Maria. Maria Dorícia Lepinski. Tenho 85 anos, vou fazer em mês de junho, 14. 6 filhos e um casal de gêmeos. Os filhos nasceram em Carlos Gomes e eu nasci no município de Paim Filho. Hilda Wawizaki, nasci em 1950, vou fazer em 21 de maio, vou fazer 74 anos. Tenho 5 filhos, 2 rapazes e 3 moças. Nasceram tudo em casa. Casemos em 1973. Na igreja de Carlos Gomes, ali. Joana Skobruski, tenho 67 anos, tenho 3 filhos, 2 moças e um rapaz. Casemos em Carlos Gomes, nasci em Carlos Gomes também e teve os filhos todos no Hospital de Viadutos. Olivia Ojimboski, tenho 75 anos, casemos em Carlos Gomes, tenho 3 filhos, 2 filhos homens e uma filha. E os filhos nasceram em casa e a filha no Hospital de Viadutos. Meu nome é Rosalina Tomitsky, fui casada com Maria, 57 anos. Tivemos 4 filhos, temos 10 netos e 2 bisnetos. A minha avó era russa. Ela veio de Rússia, não veio de avó da Polônia. Daí, nós estava em 13 filhos. Todos 6 moças e o resto rapaz. Tudo trabalhavam na roça. Se queria alguma coisa, tinha que pegar uma empreitada e ir para ganhar dinheiro para se comprar, porque o pai e a mãe não davam dinheiro, né? Olha, tinha que... Era tudo no braço, né? Tudo no braço, né? Ir na roça, cortar lenha ou puxar, tudo a mão que era, não era assim que nem agora, tudo puxam de trator, de caminhão.
tudo era fácil. Antigamente a nossa vida era bem assim. O marido puxava a serrote num lado, a gente do outro, e serrar lenha, ajudar em tudo. Roçar mato, roçar potreiro. De tudo tinha que acompanhar direto na roça, na enxada, com maquininha. Ou levar no moinho. Até espraiado tinha que ter cavalo e ir no moinho. Botavam 2 cavalos e tinha um sentava e 2 puxavam e ia para lá. As carroças aí. Trigo para farinha. As carroças uma atrás da outra, né? Você trazia para casa a farinha, botava numa caixa. Para ano inteiro. Para quantos dias tinha, né? Não tinha lá que nem nós quando casamos também tinha uma casinha pequena, mas estava bom. Depois quando para fazer a nova, o vento quebrou as pontas dos pinheiros, daí nós para aproveitar os pinheiros com cerote, eu e meu marido derrubemos, piquemos, tudo com cerote. Não tinha essas para fazer lavoura também, eu roçava os finos e o meu marido roçava os grossos com machado, com cerote, tudo era assim. Fazer plantar era com machado. Sim, para plantar o milho. Não tinha adubo naquele tempo, não tinha ureia. Assim plantava, batatinha, batata, mandioca, tudo, não tinha veneno. Não tinha, não. Produzia bem. E produzia. O pessoal tinha vida sofrida, trabalhava, mas ninguém reclamava. Estava tão feliz, a gente era feliz e não estava bom, satisfeito com o que ganhava, com o que fazia. Levava os filhos na roça, choravam, meu Deus do céu. E vinha para casa, fazia almoço, ia no lajado lavar roupa, porque não tinha tanque nem nada. Não tinha luz. Não tinha nada, tudo era sempre geladeira, não tinha nada. Nem estrada não tinha antigamente, nem estrada. Entrava na água até o joelho e na pedra. Joelhava e lavava as roupas, estendia no sarandi, depois recolhia e ia para casa, ainda na roça ia. Sim. E o pessoal tinha tempo de se visitar e tudo. Sim. Tudo. E os pais vinham meu bisavô veio da Polônia. O meu avô da Polônia. A bisa veio da Rússia. Da Rússia? Os meus avós vieram da Polônia. Sangue ainda dela tem um pouco. Eu sei que eles falam quando eles vieram para cá não tinha nada, viajavam meses no mar, né? Fazíamos assim com facão para estradinha. Mas minha bisavó, quando vinham de navio da Polônia, morreu o filho para ela. Daí o que tinham que eles jogar no mar, porque eles estavam no meio. Daí os tubarão as baleias iam virar o navio. Daí eles tinham que jogar no mar a criança. E na roça, quando a gente ia, levava uma caixa assim alta, colocava lá o filho, um na caixa, outros brincavam em roda, os maiorzinhos. Às vezes cobra vinha comer as migalhas do pão. E tinha que cuidar. E depois outra gente preparava o filho para a escola, era mais difícil, era tudo a pé, longe, né? Chovia, às vezes tinham que ir, né? Sim, tinha que ir. Com frio. Sim. De trigo, quando colonos não tinham trilhadeira, que ultimamente cada um tinha a sua, né? Aí quando já colhiam tudo trigo, aí chamavam aquela trilhadeira, começou a ir um por um na linha, assim, quando entrava era para todas, né? Quando chegava na casa, ela tinha 2, 3 mulheres fazendo só almoço, o resto dos vizinhos tudo lá, trabalhando, ajudando, e festa, né? Porque a trilhadeira tá batendo trigo. E agora já tudo. E esses pontos que eram bons. Antigamente a surpresa onde tinha um José Antônio, João, o Pedro lá saía lá. E era procissão para ir na casa do outro, né? Era bom, divertido. Sim. E nunca saía folia nem nada. Hoje já esses novos não se entendem mais. Não sabem. Só tomam. E era a maior alegria de sair. E não tinha vinho, não tinha cerveja, não tinha nada. No meu casamento era tempo bom sábado e domingo amanheceu chovendo, chuva e chuva. As mesas tudo prontas e o pai e os homens tudo faziam o barraco correndo para cá e para lá atrás de lona. Era sofrido. Pro churrasco
encheu de água no valo. Era uma vez era. Sim, era. E não era churrasco, uma vez era cozido no meu tempo já era churrasco. Casamento, só galinha assada no forno. Só? Eu sei que uma vez não. Antigamente fazia tudo em casa, hoje já tudo não. em casa Hoje fazia. nem em casa mais. Mas quem faz ainda faz no restaurante, no ginásio, porque fazia um pão com bolacha, tudo em casa. Era a maior festa, uma semana, 15 dias, preparando o casamento. Tudo em casa ainda feito. sobrava a segunda ou terça e ficávamos lá para terminar de comer, para Sim. fazer o que com isso. Estragava, não tinha geladeira, não tinha nada. Ficavam, né? 3 dias, às vezes continuava o casamento. E depois, agora não tem mais. Em polonês se chamava chopin. Acho que a vizinha se lembra. Meu pai que fazia isso para esses noivos. Quem dava mais, gritava. Olha a moda. E gritava. Meu pai quem dava mais dinheiro dançava com a noiva. Com a noiva. E esses fornos que derrubavam, às vezes, quando a última filha casava. Lá em casa do meu pai aconteceu isso. Lá em casa também, quando eu casei também, o forno foi... Última filha casa, derrubaram o forno. Ai, Jesus! As mães estavam implorando para não derrubar. Era divertido. Tacava um pau dentro. Eles estavam implorando para não derrubar o forno. Esses tipinhos era divertido, era bonito. Era bonito, sim. E era com gaita, sim. Era tudo com gaita. Gaita e roda desse forno tocando lá. Sim. Era os casamentos tudo animado com gaitas, né? Sim, todos cantando lá. Na chegada também, daí recebia o pessoal. Sim, daí botavam pro gaiteiro no bolso, né? Os trocos. Se dobre pano, acho que eles cantavam, né? Aquilo no almoço. Marchinha, aquela. Aquela, sim. Dobre pano era no almoço. No almoço, sim. No almoço. Os pais do noivo, lá do pai, foram lá na casa, porque lá tinha guria, daí tem que arrumar um casamento, lá tinha moça boa, o quê? Daí chegavam lá, conversavam entre os pais, planejavam, lá marcavam a data do casamento, sem namoro, sem nada. Casavam e pronto. E viviam bem. Viviam, criavam de 10, 12 filhos. Sim. Mas quando o nono foi com o teu sogro para namorar a sogra tua, então ela escapou, ela entrou numa árvore. A minha mãe contava assim, ela escapou, quando eles chegaram ela escapou, entrou numa árvore e não queria descer para ir conversar. Não gostou da namorada. Mas depois casaram. E eu, quando tinha a primeira filha, a Sônia, ela nasceu dia 1º de abril. Daí foram buscar a parteira. A parteira não queria vir porque era 1º de abril, que é mentira. Sim, dia do mentiroso. Sim, dia do mentiroso. Então tinha que custar. Foram buscar ela de cavalo para mesmo vir. Senão, mas quando já veio, já estava a Sônia nascida. Demorou para vir. Sim, demorou porque ela não queria acreditar. Os tempos mudam, hoje não tem mais nada. Uma vez era depois da Páscoa, naquele primeiro dia de segunda-feira, era dia de... Ninguém trabalhava. Era dia de se molhar. Dia de se molhar. Dia de se molhar. E agora... Dá um banho no outro. Não, mas agora dá um banho para ver se não se Já briga, sabe? Já briga. Uma vez, no meio-dia, se molhavam. Puxavam água do lajado e se molhava. Era a maior festa. Nunca esqueço, nós lá ainda, esse André Paris era solteiro e nós também era solteira, mas era moça também, o pai daquela casa alta lá. E nós lá levava balde de água em cima. De cima e... Os rapazes passavam, balde de água em cima, eles nem sabiam de onde vinha. Ninguém porque não trabalhavam, ficavam nada, caminhando, né? Que nem tipo um dia santo. Mas tinha missa na igreja, sempre depois da missa. Se molhava. Se molhava. Era bom aqueles tempos. A religião uma vez era respeitada. Eu me lembro que a gente não perdia um domingo se na igreja não vinha, era em casa ajoelhar na sala às 10 horas. Todo mundo rezar, só um que podia se erguer lá para mexer nas panelas. Eu levantava o almoço, não queima. Sim. O resto é rezar de joelho. Depois, quando nós íamos na avó passear, a mãe já dizia, se eles vão estar rezando do terço, porque era longinho, nós íamos a pé.
Aí, no cumprimento, as pessoas primeiro ajoelham junto, rezam, depois que termina, apenas a gente podia se erguer e cumprimentar eles. Mas antigamente a gente cumprimentava, beijando a mão dos avós e tudo. Hoje quem vai beijar a mão de alguém? Nem do Papa não beija. Meu Deus, a gente prostia tudo quando estavam, tinha que beijar na mão por respeito, né? E se a gente rezava, estava rezando e vinha a visita, eles entravam e rezavam junto, depois era sem, se cumprimentaram e sem continuava a conversa. Eu me lembro quando nós morávamos lá no Lajado Bonito, onde o pai lá que tinha terra. Nós com 9, 10 anos de lá, nós vinha para missa para Carlos Gomes, assim, mais no verão, né? Porque no inverno os dias são curtos, a pé. A gente vinha e ia para casa de volta, na catequese também a gente vinha aí na igreja. E vinha. Bom, né? Ninguém dizia que está cansado. Que... Nós morávamos em Lajado Pepino, então nós ia para Painde a pé, para missa. E tinha que ir todos os domingos. Eu também tinha longe, na missa todos os domingos. E de noite tudo joelhar e rezar terço. Junto, o pai puxava. Maio e outubro era sagrado, né? O pai puxava e não era esse terço que nem agora. Era duplo esse terço. Porque aquelas dezenas diziam, cada dezena, sim. Mas era comprido, que meu Deus do céu, esse terço. E mas todos rezavam, depois podiam ir dormir. Até que não rezavam. E quando a gente ficava bem quieta, às vezes cansado, a gente não vão lembrar do terço, né? Sim. Que lembrava. Vamos rezar o terço. Uma vez se rezava mais, hoje eu me lembro. Nós quando casamos com as piesadas pequenas, a gente ia lá para Chape Gaúcho, começava do Coas lá para baixo. Todas as noites ia no terço, passava um quadro de Nossa Senhora da Polônia. Esse quadro. Lá juntava 350 pessoas em algumas casas de tanto. Eu lembro, né? Tempo. Hoje não vão nem na capelinha. Nossa Senhora do meu tempo, minha prof, eu cuidava para prof, as crianças. E a prof de noite me ensinava. Eu nem ia na escola. Só assim. Eu cuidava a criança para a prof e a prof ensinava o que eu aprendi. Antigamente era só matemática, ler, escrever e contar. Porque não tinha tanta matéria como hoje, mas também um professor se dava lá para 40, 50 alunos. É bem assim. Tinha que era só isso, aprender a ler, escrever e contar, fazer conta. E o aluno tinha que ficar bem quietinho. Chegava em casa uma queixa pro pai ou para a mãe, a gente seria pequeno. Se era lá na porta parada com uma vassoura, castigo, senão traz pedrinha ou milho e ajoelha em cima. Uma baita de uma vara em cima da mesa, que a professora batia. Cada um tinha que andar na linha, porque tinha medo, né? No meu tempo era as freiras, claro, professora. Eu tinha, primeiro era um alemão, um professor, mas era bravo, meu pai. Não é que bravo, eu não sabia falar português. Eu sou polonês, vai na aula que tu não sabe falar português. Era polonês, aprendia. E ele me judiava, onde é que tu vai? Eu na Mara tinha que aprender. Mas fazer o quê, né? Tu vem com as freiras daí? Sim, a irmã Consolata ainda vive. Ainda vive. Ela estava em Carlos Gomes há uns tempos. Sim, é Regina. Desde se fazer enxoval, não tinha nada pronto. A gente comprava tecido e aprender a bordar, e tudo se bordava à mão. Tudo sozinho se fazia. A roupa de cama se bordava. Sim, guardanapo, esses paneleiros antigos que se botava as panelas. Sim, era tão lindo aqueles paneleiros. Os guardanapos de parede também. Na guarda-louça. Não, na guarda-louça não tinha as prateleiras. Tudo bonito botado. A gente não tinha coisa bonita, só quem faziam assim, com papel e botavam. Meu, que alegria. Quando o namorado era para vir, arrumava. Até capim florescido botavam nas paredes atrás desses caibros lá para enfeitar a casa. Os meus pais não deixavam de noite namorar, só domingo de dia.
Não tinha Uma vez era assim. Antigamente era diferente tudo, imagina. E botavam querosene na lanterninha quando terminava diz, já tá namorado, vai pra casa. Na minha época não tinha. Melhor que a gente não se tratava. Não fazia essas pré-natal, nada. As crianças nasciam e se criavam também sem levar no médico, nada. Criavam bem. Já assim, o chazinho. Era puxo, era coelho. Pois é. Mas ninguém não se criavam, não ficavam doentes que nem agora, gripe, tanta coisa. E você pegava algum chio no pulmão, a gente ia na horta, pegava uma folha de repolho, botava sebo de ovelha, botava no peito e passava a noite. No outro dia estava bom. Bem assim, sebo de ovelha. Sim. A mãe fazia para os filhos e a gente viu. Fazia isso. Antigamente fazia isso. Só tinha graxa aprovada, ali o santivo, aquele tempo, o remedinho, para dar para a criança e mais não. Era, quando naquele tempo eram as moças, a maioria, a mãe que mandavam, né? E as moças que cuidavam, né? No meu tempo, pelo menos, né? No meu tempo também. A mãe mandava, mas tinha que fazer. E se fazia errado, ela tinha que voltar a fazer de novo. De tudo. Tratar, limpar pátio, tirar leite. A gente nem sabia, primeiras vezes, metade escapava o leite fora das mãos. 9 anos de idade, tinha que ir lá na estrebaria tirar leite, né? Meu Deus do céu. Para lavar roupa também não tinha omo, essas coisas, tudo sabão e escova. Sabão? Aquelas calças de brim usavam os homens, sim, tudo esfregar. Sabão de tacho cozinhavam nessas panelonas grandes, de sebo, de turismo. Seu porco moria também. Fazia. Tudo, não botava fora, só as tripas, o resto tudo sabão. Eu, a minha bisavó, a minha mãe e meu pai foram na missa. Minha bisavó veio e eu era pequena. E daí eu estava fazendo massa. E daí eu não sabia bem fazer, ela me ajudou a fazer. Pois ela sentou e disse, faz assim, assim, assim. E eu fiz aquela massa, espichei e eu cobri com uma toalha. Ela disse que não, deixa descoberta que ela vai secar, daí depois tu corta sequinha. E o que eu aprendi isso ali. E a minha mãe, que não tinha perfume uma vez, ninguém comprava perfume. Então ela dizia assim, Dorilda, leva um gainho de manjericão e bota atrás da blusa, vai ter cheiro que nem perfume. E eu fazia isso. O meu pai botava no bolsinho aquele manjericão grosso. Sim, gordo. Ele botava eu da minha mãe não esqueço desse manjericão. Isso é verdade. Eu lembro da minha mãe também. Ela sempre me dizia, mas tu podia limpar a casa. Isso que ela me ensinou. Disse, mas eu não vou ser capaz, eu sou muito pequenininha ainda para limpar. Um dia ela foi na roça, eu fiquei com meu irmãozinho em casa, peguei um balde e um pano e comecei a limpar essa casa. Eu cheguei na metade dessa cozinha, mas faltava ainda um pedaço, né? Mas fui limpando, mas um pedacinho sobrou, não limpei. A minha mãe chegou e disse, ué, mas por quê? Nossa, ficou tão feliz, eu fiquei tão feliz que ela ficou feliz. Mas por que não terminou? Não, porque eu cansei demais. Mas tá bom, tu já fez isso aqui outra vez, tu faz melhor. Ela disse, tu faz tudo daí. Daí eu já, isso aqui eu guardei pra mim, isso aqui, porque eu era uma criança, né? Daí uma coisa boa, assim, que eu... Ficou comigo, né? Depois eu, quando ficava em casa, cuidava os meus irmãozinhos. Daí a mãe mandou para eu cozinhar, limpar a casa, tinha muito serviço para fazer, né? Daí a gente cozinhava esse almoço e tudo e cuidava dos irmãozinhos, né? Quando ela vinha da roça, ela ficava contente que tinha almoço feito. Sim, era isso ali. As mães falas. Eu mais lembro da minha avó, porque eu ficava lá nela. Então ela também era minha avó e minha madrinha. Ela sempre me ensinava assim, como fazer comida, como limpar a casa, como cuidar dos netos, porque eu tinha um monte lá para cuidar, trabalhar. Aí a gente já pegava a experiência, né? Ela cuidava dos netos dela. E eu ajudava ela a limpar, porque eles vinham da roça à tarde.
Aí a gente foi ficava. entrando na linha como cuidar de uma criança. Uma vez se fazia, outra vez E a gente aprendeu. Depois Depois a gente casou, o quê? Se virou, começou a cuidar dos irmãos, né? Ensinou os filhos como são para trabalhar É, também, né? isso. Como a gente e os pais ensinaram, né? É isso aí. E sempre um bom exemplo, sempre eles que ensinavam a gente, sempre o rumo certo, né? Sim. Ojca Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuszczam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami. Serce Marii, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, Bogaś rodziców, błagamy Ciebie, Święta Dziewico. Błagamy Ciebie, Święta Dziewico. Niech łaska Twoja zawsze nam przyjmie, brój nas od chorób, zdrowaś Maria. Brój nas od chorób, zdrowaś Maria.